Olá, eu sou Emerson Vente, sou mestre e doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade La Salle de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E o objetivo meu hoje é fazer uma apresentação do meu resumo e proposta de artigo intitulado Cybercrime, Internet e Direitos Humanos no Brasil, uma perspectiva de olhar pela sombra e não sobre a sombra. Antes de iniciar a apresentação deste trabalho, é importante dizer que ele faz parte do meu projeto de pesquisa de doutoramento na Universidade La Salle do Rio Grande do Sul e faz parte também, claro, do conjunto histórico das minhas pesquisas relacionadas à internet e suas relações com o direito, uma extensão não só de antes do mestrado, mas daquilo que foi estudado e pesquisado também no mestrado em Direito da Universidade La Salle do estado do Rio Grande do Sul. O nosso objetivo, então, é fazer, neste trabalho, uma análise a partir da rede mundial de computadores, que proporcionou e proporciona, dia a dia, uma aproximação intercultural nunca antes vista e possível em todo o mundo, estreitando e diminuindo o espaço simbólico entre pessoas, povos e sociedades, afetando o tempo entre o dado e a absorção do seu conhecimento. Proporcionou também à internet a expansão e disseminação de informações aptas a estarem na tela do meu e do seu dispositivo, ou seja, de todos os usuários da internet, bastando o despertar do interesse ou até mesmo o interesse comercial envolvido. Novos processos culturais, ou melhor, tecnoculturais, surgiram, permitindo discutir inúmeros aspectos de sua interação reflexiva com o direito, porquanto a cada surgimento de uma nova tecnologia, de um novo aplicativo, gerando uma nova cultura tecnológica, os efeitos sobre e com relação ao direito podem ocorrer no menor ou maior espaço de tempo. Um dos temas que tem preocupado a sociedade mundial e também a brasileira é a cibercriminalidade, resultante da exploração da rede mundial de computadores com o fito de cometimento de delitos, sejam eles praticados com a utilização da internet, sejam eles executados tendo em vista já a rede das redes, a internet. Tendo em vista, então, os direitos fundamentais já assegurados por algum ato normativo, seja internacional ou nacional, surgem os conflitos entre os direitos já assegurados, especialmente o de segurança, frente aos de liberdade e igualdade. Outros pontos também geram discussão, como os de extimidade versus intimidade, livre manifestação versus ofensa, mas os mais emblemáticos são os relativos à liberdade de opinião versus restrição de acesso à internet, pois muitos países ainda utilizam o bloqueio de acesso a redes de computadores, a redes sociais em determinados momentos históricos. Então, com este trabalho, pretende-se discutir as relações entre o cybercrime e os direitos humanos no Brasil, partindo, logicamente, de uma perspectiva crítica, ou seja, de como é possível garantir os direitos humanos no Brasil e, ao mesmo tempo, promover a segurança cibernética no ambiente virtual nacional e, reflexivamente, internacional com a utilização do direito. Dividiu-se o trabalho em dois tópicos principais, sendo o primeiro deles em que se avaliará ou se avalia a reconstrução dos direitos humanos a partir de uma percepção crítica de um novo contexto real, o cyberespaço. Parte-se, nesse primeiro momento, de uma matriz teórica crítica dos direitos humanos, especialmente tendo em vista os marcos teóricos de Herrera Flores e Volkmer,
respectivamente, em textos de 2009 e 2017. Assim, procura-se comparar as teorias tradicional e críticas dos direitos humanos e, a partir da perspectiva não dos direitos, e sim dos deveres, contextualizar a necessidade de uma abordagem a partir do entorno, pela sombra e não para a sombra gerada pelos sistemas hegemônicos, ou seja, de baixo para cima, down-top e não top-down. Já o segundo tópico do trabalho visa delinear e avaliar os direitos e deveres na e com base na internet no Brasil, partindo-se, então, do Marco Civil da Internet brasileira, ou seja, o Marco Civil que foi construído a partir de uma lógica colaborativa da população brasileira, tal qual foi também a primeira fase posterior da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, neste tópico, por assim dizer, pretende-se não só analisar o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e a pretensão de fundamentalizar o direito de proteção de dados pessoais na Constituição Federal Brasileira. Este tópico, ele é dividido em 3 partes, onde se analisa não só a vertente criminalizatória e o caminho jurídico de estabelecimento de um marco civil da internet no Brasil, na segunda década deste século. Depois, se analisa a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e a influência eurocêntrica e da globalização sobre ela. Mas, em terceiro aspecto, se analisa o direito fundamental de proteção de dados pessoais e políticas voltadas à proteção de direitos na internet brasileira. Neste tópico, naturalmente, a metodologia utilizada de revisão normativa histórica do contexto brasileiro, no entanto, procurando relacioná-lo com outros assuntos que têm relação ao tema, especialmente com o modelo eurocêntrico liberal de direitos humanos e de proteção de dados pessoais. A metodologia que se utiliza é de uma revisão bibliográfica neste trabalho sobre o quê? Sobre os direitos humanos desde sua perspectiva tradicional, mas enfocando a sua perspectiva crítica, além de uma pesquisa empírica sobre a linha do tempo do direito legislado no Brasil sobre direitos humanos relativos à internet e políticas públicas correspondentes. O método é dedutivo, onde se parte do geral para o particular, especialmente no contexto da legislação, com a técnica de análise de conteúdo, buscando contextualizar criticamente a proposição de uma leitura e avaliação no contexto real dos direitos humanos, sua efetiva eficácia para a satisfação dos bens materiais e imateriais necessários para uma vida digna de todos os brasileiros, notadamente em relação ao acesso e uso da internet. Então, para finalizar, apenas para demonstrar o contexto crítico do nosso trabalho, procurou-se fazer uma análise sobre o contexto daquilo que é trazido tanto no Marco Civil da Internet, através de vários aspectos, incluindo a análise técnica por nuvem de palavras, passando também pela Lei Geral de Proteção de Dados e fazendo essa análise a partir de uma perspectiva crítica dos direitos humanos, uma perspectiva volkmeriana, baseada justamente nos estudos do professor Volkmer, justamente para concluir que o modelo hegemônico, onde as pessoas têm que se adaptar ao centro, deve ser mudado, porque nós precisamos justamente fazer com que o centro se adapte a esta nova realidade. Então, esse é o nosso trabalho, que faz a análise desta linha do tempo e procura justamente ir em frente na análise das relações entre cybercrime e os direitos humanos no Brasil.